A pessoa, quando ela está nesse estágio, Fabi, ela muitas vezes ela demora para se reconhecer. Ela demora para reconhecer que ela tem esse tipo de problema e tal, não é isso? Isso, ela procura... Pode falar, Flor. Não, é que assim, ó, na minha experiência eu vejo assim, que as pessoas têm muita dificuldade, principalmente as pessoas ansiosas, de olhar para si mesmas. Elas olham o externo o tempo inteiro. Isso. E elas têm muita dificuldade de olhar para si mesmas. E por isso que é tão difícil fazer um tratamento de ansiedade. E o pânico, né? O pânico que eu tive, que eu falei pra vocês, ele é o ponto que passa a linha, né? A gente não pico de ansiedade, a gente não consegue olhar pra gente, e o pânico depois é aquilo quando a gente olha, passa do nível, a gente começa a olhar só pra gente, só olha internamente. Tanto que eu tive, eu até hoje eu meio que tenho, eu ouço pulso. Coloco a cabeça no travesseiro, qualquer coisa, pulso. E o psicólogo me disse que, é porque você tá, meu inconsciente olha muito pra dentro ao ponto de você ficar ouvindo você mesmo. E é horrível, você ouvir o seu pulso é a coisa mais horrível do mundo. Ainda mais quando você tá tendo crise pânico, que você acha que você vai morrer a qualquer momento, seu coração vai parar e você fica ouvindo o seu pulso. Aquilo é perturbador. Tomara... Aí tu fica muito aguçado às sensações corporais. Exatamente. E daí tu começa a sentir. Exatamente. É muito legal, Luiz. Você consegue reverter isso. Você pode usar, inclusive, esse pulso que você escuta para te acalmar e te relaxar. Então, assim, quanto mais eu escuto, mais eu relaxo, você vai vinculando o pulsar com o relaxar. Isso é bem legal. Olha que legal. Pois é, uma visão, olha as visões. Visão a gente muito legal. consegue usar a nosso favor. Então. E agora? Você tá me pegando aqui. Eu entendi o produto, eu quero o produto, e de repente só tem um avatar pro produto, sabe? Só que assim, o que me convenceria a tá procurando isso? Primeira coisa, reconhecer o problema. Eu preciso reconhecer o problema, né? Então você tem que pôr, se você eu acho, tá? Só assim, é um brainstorm, tá? Não é regra aqui, mas assim, só pra gente fomentar ideias. Se você é assim, ou se você está assim, faça isso. Né? Por quê? Porque daí, é que a sua pegada não é a síndrome do pânico. Porque se qualquer pessoa que tiver síndrome do pânico e vê uma chamada assim, ó, você tem síndrome do pânico, pule num poço, a pessoa pula. A pessoa faz o que você quiser para se livrar do problema. Mas a sua pegada é um pouco anterior. É a questão da ansiedade, desse... Eu entendi a pegada desse estresse muito rápido que a gente tem e tal, enfim. Então ela tá num passo um pouco anterior ainda, porque se não tratar isso, vai virar pânico, vai virar outras coisas ainda mais fortes. O online, na minha cabeça, é para ajudar a prevenir que as pessoas caminhem e entrem numa depressão profunda e numa síndrome do pânico. Exatamente. Os dois eu já atendi no individual, então síndrome do pânico, putz, sensacional. Depressão, evoluções incríveis no individual. Mas o online, eu quero ter o mesmo cuidado que eu tive com o presencial, para que isso seja possível. Porque se essa pessoa já... Enfim, eu anotei aqui, eu tinha anotado o dobro de calma em 30 dias. Porque o nome do curso já é controle emocional. Então, alguns clientes já chegaram para mim falando, Fabi, eu quero mais controle, mais equilíbrio emocional, porque o meu desequilíbrio está prejudicando minha família, o meu trabalho, eu estou estressando. Então, é algo que eu já escutei e já vi nos questionários, entendeu? Algo assim. Mas não é o que a grande maioria fala. A grande maioria fala, eu quero parar de sentir ansiedade, quero parar de sentir estresse, fala o que não quer. Né, Flor? Né, Florinda? Fala, sabe muito bem o que não quer, mas dificilmente sabe o que quer, onde quer chegar. Tá bom, eu já sei o que você não quer, mas o que você realmente quer? E aí a gente tem um trabalho para desenvolver, para qual sentimento que ela mais quer, aonde realmente ela quer chegar, o que ela vai fazer quando ela não tiver aquilo. Então, é um trabalho. E entendeu? tem uma outra coisa, tá? Tem uma outra coisa aí. Se a pessoa tem... Você vai tratar um problema que é um pré-problema grave.
né? É uma prevenção. É uma prevenção isso. A pessoa já tem um problema, ela já tem um problema, mas não é tão grave ainda, né? Agora, se ela não tratar, vai virar um problema grave. Que uma depressão, uma síndrome do pânico é um problema grave. Mas eu acho, não sei, pelo menos pra mim foi. Agora, vamos lá. Eu não tive depressão, mas os outros sintomas, eu tive 13 sintomas que eu consegui identificar. O que me ajudou muito foi grupo de apoio, mais do que qualquer outra coisa. Só que vamos lá, só uma curiosidade. Agora, vamos lá. A ansiedade, o estresse, eles são problemas, mas eles são esse pré-problema grave. Eles são alerta que vai dar um problema grave se você não tratar. Eu estaria disposto a pagar para tratar um pré-problema? Então, aí eu tô prejudicando de alguma forma a vida dele, relacionamento com o marido, como você falou, isso. Normalmente no trabalho, isso. Né? E às vezes vem aquela culpa também quando é relacionado com o filho, porque daí eu não sou um bom exemplo pro meu filho, eu tô estressado, perfeito. E fala. Então ele tem que ter nesse nível de dor. E pode ser alguém também que está em tratamento psiquiátrico, psicológico, e está insatisfeito com aquela evolução. Então aí ele vai poder somar, show de bola. Somar, e não substituir, somar o treinamento de controle emocional. Para que isso seja algo que acelere a melhora. Né? Então, às vezes, a pessoa só passa no psiquiatra e não passa no psicólogo, no terapeuta. Então, é que quando eu falo... É só essa preocupação. Tá. Quando eu falo para vocês... Não é para substituir. Show. Quando eu falo para você, fica tranquila. Fica tranquila. Assim, quando eu falo com vocês, por exemplo, na promessa, nessa pessoa, se a pessoa compraria, não compraria, tal, o que eu tô pensando também? Eu tô pensando em tráfego. Como a gente acharia essa pessoa, entendeu? Então eu penso num contexto mais global. Agora, você me falou uma coisa muito legal. A pessoa que já está em tratamento e quer ou potencializar, ou, como você disse, de repente a pessoa não está totalmente satisfeita com aquele profissional que está tratando ela, mas ela não deixa de ir, porque ela não tem Exatamente. outro. E aí acontece, de repente ela tem uma outra coisa já, que é um alívio para ela escapar ali mais rapidamente. É o tempo que ela pode começar a procurar um outro profissional tal, para um tratamento presencial ou virtual, que seja mais individual, né? Que não seja em grupo. Ou que não seja um curso, esse tipo de coisa. Então, beleza. Eu já, na minha cabeça aqui, minha câmera tá aqui, ela sumiu aqui, mas deixa eu ver se ela volta. Pera aí. Travou só um pouquinho, mas eu peguei. Pegou, né? Então tá. Uhum. Então o que acontece? Aí no tráfego minha cabeça já abriu, porque daí a gente consegue achar essa pessoa lá, pessoas que estão em tratamento psicológico, pessoas que têm interesse em tratamentos psicológicos, tudo mais, a gente consegue achar. Isso é um assim, até para criativos, né? Se você vai fazer um tráfego e aí você vai fazer os criativos, que são as imagens, os posts, tudo mais, para atrair aquelas pessoas, você vai conseguir fazer com muita qualidade. E aquilo que eu falei, a questão de venda vai se tornar mais tranquila, na minha perspectiva. Por quê? O brasileiro, de maneira geral, a gente acaba deixando tudo para a última hora. Né? A gente acaba, não sei se isso, não sei se é só o brasileiro, mas o ser humano é meio assim. Então, se a gente tem que fazer alguma coisa, a gente vai fazer no último dia, no último minuto, a maior parte de nós. Né? Então, se eu tenho um problema que pode piorar, possivelmente a maioria das pessoas vai esperar piorar para depois buscar tratamento. Né? E aí não tem mais jeito, vai buscar tratamento. Se a pessoa já está buscando um tratamento, ela já reconheceu o problema. Né? Então o que acontece? Vamos lá. Tem uma pirâmide, você deve ter visto no treinamento Zero até lançar lá, mas tem uma pirâmide e os 20%, um pouco menos até, na verdade, até 10%, 20% é do meio, até 10% são as pessoas que têm o problema, sabem que têm o problema e querem resolver o problema. Então, eu sou ansioso, eu sei que eu sou ansioso e eu quero resolver minha ansiedade. Eu sou estressado, eu sei que eu sou estressado e eu quero resolver meu estresse. Ponto. Mais ou menos 10% de todas as pessoas estressadas. Depois você vai ter uns 20, 25% das pessoas da metade da pirâmide que elas são estressadas, elas sabem que elas são estressadas,
mas elas vão esperar piorar. Elas não querem resolver na hora. Uma hora eu vejo isso. Sabe, tem muita coisa para me fazer e uma hora eu vejo. Elas são ansiosas, sabem que são ansiosas, eu na vida. Eu sou ansioso, sei que eu sou ansioso, mas uma hora eu vejo isso. E você tem 70% das pessoas, mais ou menos, na base da pirâmide, que não sabem que sofrem de ansiedade. Elas são ansiosas, elas têm os sintomas, elas sofrem com isso. Então, por exemplo, ela é pavio curto, ela é estressada, mas ela não sabe que ela é assim. Ela acha que ela é desse jeito, que ela nasceu assim. Que Deus fez ela desse jeito. Ela não sabe que aquilo é um problema que ela tem, que pode ser tratado e que aquilo vai melhorar todo o bem-estar dela. E aí entra, Fabi, no que você quer. Você quer. O que a Fabi quer? Para pegar a base da pirâmide, você vai nadar de braçada. Só que você... por quê? Porque 70%, 80% da população... Só que o que acontece? Você vai ter um problema de educação nas suas redes sociais. Você vai ter que pôr conteúdo na sua rede social para educar esse público todo e eles entenderem que eles têm esse problema e construindo isso até que eles queiram a solução. É um trabalho maior de base de pirâmide. Já na ponta da pirâmide, é como você disse, é fazer anúncio, por exemplo, para pessoas que já estão tratando. Já estão indo, já estão procurando, já estão em tratamento, entendeu? Não quer dizer que porque a gente tem um menor número lá no topo da pirâmide, a gente tem um número pequeno, mas não quer dizer que isso é ruim. Entendeu? Por quê? Porque tem um número menor, só que a gente vai atacar bem no nicho, bem focadinho onde as pessoas têm realmente problema. Entendeu? Atrair realmente essas pessoas bem pontuais que a gente quer. Quando a gente está falando em lançamento de infoproduto, que é o que a gente está tratando aqui também, quando a gente está começando, a minha sugestão é que ataque o topo da pirâmide. No caso de vocês, especialmente. Por quê? Vai ter um tráfego mais barato, vai ter mais assertividade, vai dar menos trabalho para as redes sociais, a questão de conteúdo e tudo mais, e vocês vão começar a ter retorno. E o retorno financeiro e de alunos, ele não é não só positivo, ele é positivo financeiramente, isso é muito importante, mas não só isso. Ele traz um retorno emocional para vocês conseguirem ter força, manter e continuar no digital, vendo que o digital realmente funciona, que o digital dá certo, e apostar cada vez mais. Porque é difícil você apostar numa coisa que você não vê resultado. Que você fica lá 1 mês, 2 meses, 3 meses e não vê resultado. Aquilo se torna... Você olha e fala, pô, mas será que aquilo é real? Né? E quando você ataca o topo da pirâmide, ele é mais curto. Você não vai poder atacar o topo da pirâmide sua vida toda. Sempre. Mas você vai poder dar alguns tiros no topo da pirâmide e começar a ter resultado. E aí ganhar um fôlego para atacar o meio e a base. Deu para entender? E os primeiros testemunhos online também, né? Que exatamente. Eu tenho os testemunhos do controle emocional presencial e aí os primeiros testemunhos do online, que é bem interessante também. Fez sentido? Total. Agora vamos lá. Como é que a gente ataca esse topo de pirâmide? Florinda, eu tô falando com a Fabi, mas eu acho que você tá pegando alguns ganchos aí, não tá também? Sim. Só que a única coisa que eu queria perguntar pra Fabi, tu tem ligação com o conselho? Só com da psicanálise. Relacionado ao que especificamente que você quer saber? Não é porque pelas questões éticas, né, sim. Da psicologia é a promessa do tantos dias. Isso aí não é permitido para nós, pelo menos dos conselhos de psicologia não é permitido. Não. E como eu coloco como treinamento, então ele vai aprender as técnicas e aplicar e vai medir. Então não é por isso que eu quero também deixar bem claro que não é uma substituição. Tá. Mas agora, não eu tenho uma dica para vocês. Especificamente eu fui olhar e não tem, não. Tá. Eu tenho uma dica para vocês sobre isso. Colocar. Tá, eu tenho uma dica para vocês sobre isso, pegando esse gancho da Florinda, que é o seguinte, eu fiz esse encontro dias atrás com 2 advogados. Foi muito interessante, foi muito legal.
E os advogados, tanto quanto vocês, quanto os médicos, enfim, eles têm... a OAB é uma das mais críticas, né? A OAB e CRM, elas pegam muito no pé, eles sofrem muito com isso. E o que esse advogado fez? Ele me deu um insight muito grande. O que ele está fazendo? Ele está se apresentando, ele é advogado, ele advoga, tudo mais, tal, mas como ele se apresenta? Ele se apresenta como, ele é de fato também professor de universidade de direito. E ele se apresenta sempre como professor. Tá? E aí a OAB não pega no pé dele porque ele está se apresentando como professor, não está falando somente como advogado. E vocês são duas pessoas que vão dar treinamento. Sim, e a gente não fala de cura. Pelo menos assim, eu não pretendo falar de cura. Então ele consegue ter ali o controle maior, né? Ele vai medir a ação e reação e o tempo. Então eu não falo de cura, não falo de substituir nenhum processo terapêutico. Então eu imagino que você também pode seguir esse caminho, Florinda, de aprendizado, de ensinar. Pode falar. É que assim, a minha proposta é para treinar outros profissionais dentro desse meu... Aí não entra na questão do paciente. Legal. Então você vai capacitar outros profissionais, né, na sua área. Maravilhoso. É essa. Ah, entendi. Você vai capacitar outras psicólogas a trabalhar também com essas pessoas especiais, né? Pode falar assim ou é chato eu falar assim? Não sei se Isso. Uma promessa que vale muito para a sua área, Florinda, né? Assim, para capacitar outros psicólogos, é lotar a agenda. Tem tanto psicólogo querendo lotar a agenda, então, lotar a agenda ou colocar uma faixa salarial que é confortável, que você pode ensinar quem está patinando aí no mercado, é bem legal para colocar na promessa, né, Luiz? Corrige aí. Sem lotar dúvida. a agenda chama muita atenção. A maior parte dos profissionais querem isso, né? Eles querem ter a agenda lotada, né? É o que eu acho que vocês já não querem mais, né? Vocês não querem mais agenda lotada. Não. A Florinda estava dizendo minutos antes para a gente de começar essa gravação que ela está com quantas consultas por dia? 12 consultas, Florinda? Nossa, mãe. 12. Às vezes vai mais, mas um pouquinho mais. É o limite. Meu Deus. É um limite alto, né? Que é em torno de 50 minutos. Tá trabalhando, hein, Florinda? Vamos lá. Fabi também, né? Tá nessa pegada, agora tá diminuindo, né, Fabi? Eu diminuí total, e eu tenho um sistema diferente de atender, então eu atendia 4 VIPs, agora eu tô atendendo 1 VIP só nesse mês para eu poder focar no online. Então eu tenho uma estratégia diferente para trabalhar no individual, mas eu fico focada agora no online. Eu quero fazer o negócio acontecer. Legal.